Oi, gente. Hoje, na nossa dica de harmonia e reharmonização, eu quero falar com vocês sobre modos, né? Os modos derivados da escala maior, então, e depois a sua construção harmônica, né? O seu campo harmônico modal, né? Como se constrói a harmonia modal e como eu posso aplicar, né, as escalas derivadas dos modos. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre modos. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje apenas falando sobre escalas, sobre os modos em geral, como é que se constrói. E na próxima aula, na aula seguinte, eu vou falar um pouco sobre a harmonia modal, como se constrói os acordes dentro desse campo harmônico modal, né, dentro dessas escalas. Então, para quem não lembra ou quem não conhece, modos então são escalas geradas por outras escalas. Nesse caso, nós vamos gerar modos a partir da escala maior, existe também da escala menor, e daí eu tenho menor harmônica, menor melódica, enfim, eu tenho derivado a partir de outros modos também, da escala tonal, né? Então, dentro disso, nós temos apenas duas divisões, as escalas maiores e menores. Esses modos só existem duas escalas dentro dos modos, uma escala maior e uma escala menor. E nós temos os chamados graus característicos, né, que é o que caracterizam essa escala maior ou menor, que a diferencia, por exemplo, de uma escala maior ou menor comum ou natural, como se conhece dentro do campo harmônico tonal. Vamos ver para vocês entenderem melhor. Aqui eu coloco, por exemplo, algumas escalas e dentro disso coloco os modos dessas escalas. O modo jônico, por exemplo, ele não possui grau característico, ele é conhecido como sendo a própria escala maior natural. Aqui vocês podem ver Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então tônica, segunda maior, terça maior, essa relação intervalar. Mas o segundo modo da construção é o modo dórico, né, que começa a partir do segundo grau da escala. Se formos pensar assim, a partir da escala de Dó maior, por exemplo, se começarmos em Ré, nós vamos ter uma determinada sequência de notas e de intervalos, de estrutura intervalar. Como assim fica mais difícil, por exemplo, se eu quiser transpor essa escala de Ré menor dórico, que eu já conheço a partir da escala de Dó, para outras tonalidades ou outros modos, é mais fácil eu utilizar a ferramenta de transposição da estrutura intervalar, ou seja, a partir do grau característico, como eu citei antes, e fazendo a divisão entre escala maior e menor. Por exemplo, o modo dórico, ele é uma escala menor natural. Então, se você for olhar, ele tem lá as propriedades de tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa. Porém, o seu grau característico, que é o que caracteriza esse modo como sendo dórico, não sendo escala menor natural, é o sexto grau maior. Então, eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E no caso, o Si é o sexto grau, o sexto intervalo, né? A sexta maior, desculpa, dentro dessa característica de intervalos. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui em Dó, trazendo o Dó dórico, eu tenho Dó, Ré, Mi, bemol, Fá, Sol, Lá natural em vez de Lá bemol, Si bemol e Dó. Então o meu sexto grau é o sexto grau maior. Então veja que é uma estrutura de uma escala menor natural, né? Só alterando o sexto grau maior. Então o dórico é uma escala menor com sexto grau maior. Seguindo, nós temos o frígio como terceiro grau, que poderia derivar a partir do Mi, por exemplo, pegando do Dó. Só que aqui eu já quero trazer a estrutura pronta, trazendo para Dó, como tônica. Então, se Dó é a tônica, ele vai seguir o mesmo princípio. Como é que eu sei que ele é derivado da escala menor? A partir da terça, de outros intervalos. Então, se você olhar a estrutura do frígio, ele possui a mesma sequência intervalar, por exemplo, de uma escala menor natural. Só que ele possui um grau característico. Nesse caso do frígio, é o segundo grau bemol. Então, na escala menor, por exemplo, de Dó natural, seria Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol. Eu tenho a alteração do Ré para o Ré bemol. Então, o modo frígio nada mais é que essa escala com alteração do segundo grau bemol, que vai para Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então você pode aplicar isso em outras regiões, né? Em outros centros, no caso agora modais. Então você pode pegar a nota Sol, por exemplo, então tônica, segunda menor, Lá bemol, Si bemol, terça menor, quarta justa, quinta justa. Daí você vai ter o modo frígio de Sol, por exemplo. Então, de outros exemplos. Mas seguindo, agora nós temos o lídio. O lídio é o primeiro modo que é derivado da escala maior. Ele é uma escala maior natural,
só que ele possui um grau característico como uma quarta aumentada. Então como é que funciona? Eu tenho lá, vamos pensar aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a escala maior de Dó, só que agora o meu quarto grau é aumentado, o grau característico do Lis. Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, né? Ou algumas pessoas chamam Sol bemol, só que aqui, como a ideia do Fá sustenido, do quarto aumentado tem que ser uma nota sustenida, então o quarto grau que era justo aumenta, então eu vou para quarto aumentado, então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó. Então, vamos supor o modo lídio de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Agora, se nós somos para o modo mixolídio, que é o quinto grau, nós temos a mesma coisa, também derivado de uma escala maior. Só que o mixolídio ele possui, ao invés de ser a quarta aumentada, ele continua com seus intervalos iguais à da escala maior, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, só que o seu sétimo grau é um sétimo grau menor, né? Ou bemol. Então, um modo mixolídio de Dó ficaria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó. Então esse é o grau característico. Como eu falei, você pode aplicar essa mesma fórmula em qualquer outra nota e descobrir o mixolídio, vamos supor, dessa nota, certo? O modo eólio é a própria escala menor natural, então não possui grau característico. O nome eólio também pode ser chamado de menor natural. E eu tenho por último o modo lóquio, dessa escala maior, então, que seria o sétimo grau da escala. Aqui, montando ele aqui, também o lóquio é uma escala menor natural, só que ele possui agora dois graus característicos, que é o segundo grau bemol e o quinto grau bemol. Então como é que ficaria? No exemplo de Dó, lóquio ficaria Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Então eu tenho uma sequência de notas e de intervalos menores, né? E bemóis, então essa fórmula eu também posso aplicar em qualquer outro centro. Então essa é a ideia e essa é a dica que eu dou hoje para vocês em relação aos modos. A aplicação dos modos, ela depende apenas que você saiba que esses modos eles são construídos a partir de escalas menores e maiores. Você precisa saber qual é, se ela é uma escala menor ou maior. Então, no caso dórico, frígio, eólio e lóquio são menores, né? E os maiores são o jônico, que é a própria escala maior, o lídio e mixolídio. Então, a partir disso, você consegue aplicá-los também em alguma música ou em um determinado fraseado, ou até montar algo em cima dos modos, né? Apenas modal, utilizando essa ideia, pensando como ele é uma escala menor ou maior e possui graus característicos que vão enfatizar, né? Justamente esse nome, enfatizar a sua propriedade de ser um modo grego e não uma escala tonal. Hoje a minha dica é essa para vocês, espero que vocês possam aplicar e, como eu falei, aguardem a próxima aula que eu vou explicar melhor como se constrói o modo, né? Um campo harmônico modal, né? Como se constrói toda a parte melódica e harmônica dentro de um campo, ou até música mesmo, dentro de um campo harmônico modal. É isso.